estamos falando com o jurista Luiz Moreira. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, seu programa de comentários, entrevistas e reportagens sobre política. Daqui a pouco vamos ter também o Samuel Gomes, nosso comentarista de assuntos institucionais. Eu passo a palavra agora para o Rômulus, que está na Suíça. Rômulus, por favor, a sua vez de perguntar. Professor Luiz Moreira, eu acho importantíssimo essa sua introdução com essa análise sociológica, né? Pode-se dizer, sociologia jurídica, de como a gente chegou até aqui. E eu queria acrescentar e pedir a sua opinião, professor, que é algo que nós enfatizamos muito aqui no Duplo Expresso, que é a dimensão internacional do golpe, que algumas vezes os analistas tendem a ignorar e pintar como se fosse apenas uma disputa paroquial entre a velha direita e a velha esquerda no Brasil. Quando a gente está num mundo diferente, chegamos à beira da Terceira Guerra Mundial, o que ocorre na Síria está muito próximo do que ocorre no Brasil, é uma disputa entre os Estados Unidos para manter sua hegemonia decadente e os atores em ascensão no mundo. E identificaram o Brasil como o elo mais fraco dessa aliança dos desafiantes. E aí eu queria relacionar isso à sua fala de abertura, porque você muito bem apontou que o judiciário quer assumir esse papel de tutor da democracia, nas palavras do Barroso, que foi meu professor de constitucional, professor Luiz Moreira, acredite nisso, falando que tem que separar o joio do trigo, eles decidem quem é o trigo e quem é o joio. Mas o senhor falava aí, professor, dessa questão da mistura das raças, né, e do país dos degredados. Mais do que isso, a gente está recebendo agora, né, missionários estrangeiros, porque a gente vê esse pessoal indo estudar fora, com os louros de olhos azuis, uma pátria que não tem corrupção, né, na versão Disney da história deles, o pessoal que não conhece o século XIX, dos barões ladrões, dos robber barons, compraram isso aí, que eles vêm nos catequizar nesse combate à corrupção, que é, entre todas as aspas, esse combate à corrupção, que na verdade se destina à tutela da política. Então, isso é verdade, os novos capitães do mato fazem parte do judiciário local, do Ministério Público, tentam eles instituir a juristocracia, chamada juristocracia, mas com a inspiração, seja cultural, pela essa assimilação, essa catequese cultural indo estudar lá, seja pela cooptação mais grosseira, com suborno, com chantagens em nível pessoal. A gente teve informação aí de até ministros do STF sendo chantageados com questões até da sua vida privada. Todo tipo de cooperação, alimentando e manipulando. A gente, inclusive, soube, professor Luiz Moreira, que no leito de morte, o embaixador americano lá na Itália, na época das mãos limpas, há 3 anos atrás, mais ou menos, ele confessou que eles manipularam naquela operação, que é a inspiração da Lava Jato, falou que a CIA, com a sua inteligência, manipulou a todo momento os passos dos procuradores e dos juízes. E isso vem se repetindo. Então, é mais do que o senhor fala, não só essa casta jurídica quer tutelar, mas também ela quer ser o braço local de uma missão estrangeira que não é nada desinteressada. Eu queria ouvir suas palavras sobre essa dimensão internacional desse projeto de juristocracia no Brasil. Bem, Rômulo, eu concordo. Bom dia, muito obrigado aí pela interlocução. Após fim da Segunda Guerra Mundial, concluída a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram um projeto. Qual era o projeto? Era subordinar os vencidos através de uma onda de constitucionalização dos países. Então, onde é que isso aconteceu em primeiro lugar? Na Europa. Repara o seguinte, a Alemanha, a tão saudada Alemanha, a tão venerada Alemanha nas faculdades de Direito, ela não tem Constituição. O que é que a Alemanha tem? A Alemanha tem uma lei fundamental. E a diferença é muito importante, porque os alemães, nesse caso, são muito técnicos. O que é que eles fizeram? Como os alemães, se fosse feita uma Assembleia Constituinte na Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teria eleito apenas nazistas, que era a única força política bem estruturada na Alemanha. E os norte-americanos sabiam disso. Então, o que é que eles fizeram? Eles outorgaram uma carta chamada Lei Fundamental, que afastou da deliberação política o povo alemão. E de lá para cá, a Alemanha nunca teve uma Assembleia Constituinte para legitimar sua ordem jurídico-política. Então, o que é que houve? Os
os norte-americanos, após a Segunda Guerra Mundial, inventaram uma história pela qual eles tutelariam o planeta, tutelariam os países que seriam, portanto, satélites desse sistema, e foram criando ondas de constitucionalização. Repara que tanto a intervenção na Líbia quanto na Síria obedecem a essa matiz de uma intervenção externa que se faz em países para tutelar os direitos humanos. Então, o que é que nós tivemos de lá para cá? Um amplo processo internacional de submissão de países à influência norte-americana. Como é que isso ocorreu? Estabelecendo constituições que meio que introjetavam, internalizavam o sistema jurídico americano, com o qual a política era substituída pelos tribunais, pelas Supremas Cortes. Então, houve a primeira onda de constitucionalização e ondas outras se seguiram, sempre com o propósito de interditar a política e, em seu lugar, estabelecer nesses marcos regionais, não os congressos nacionais e as políticas como as instâncias decisórias, mas os tribunais, notadamente as Supremas Cortes. Esse processo é tão bem articulado, tão bem estruturado, que há, inclusive, um clube de tribunais constitucionais que se reúne, esse clube se reúne anualmente para que esses juízes dos tribunais constitucionais possam arquitetar, possam dar unidade às suas respectivas intervenções nas áreas internas. Então, esse processo de criminalização e judicialização da política é um projeto internacional que surge após a Segunda Guerra Mundial com o propósito de criar uma superestrutura planetária cujo propósito é substituir a deliberação da soberania popular pela vontade dos magistrados. Ou seja, não é possível que a intelectualidade brasileira, aquela que se propôs a fazer uma análise do sistema de dominação jurídico, passe ao largo da internacionalização do direito, porque essa foi uma trama orquestrada com o propósito sempre de mitigar a política. Ou seja, os sistemas políticos são substituídos por uma estrutura burocrática facilmente manejável. Esse é, do ponto de vista jurídico, Rômulus, o dado, a característica jurídica que se vincula à geopolítica internacional. Muito boa essa resposta. Eu acho que até vai merecer transcrição aqui, viu, Rômulus? Depois do programa, com certeza. Assim, tanto a introdução do Rômulus, para contextualizar, como... Olha, Wellington, e ousada, tá? Eu nunca vi alguém com coragem para falar, um jurista do quilate, do professor Luiz Moreira, com coragem para fazer uma contraposição negativa ao processo de constitucionalização a partir da Segunda Guerra, porque ele sempre acena, olha o horror do Holocausto, se deixar a política sozinha, olha no que dá. E é verdade, então por isso a gente tem as garantias fundamentais, mas isso foi pervertido para hoje um Barroso pegar o princípio da moralidade administrativa e fazer o que quer. Esse neoconstitucionalismo, que pega essas cláusulas abertas da Constituição, esses princípios e faz o que quer, e ignora o texto legal, isso é uma perversão dessa finalidade original. Então, eu queria exaltar aqui a coragem do professor Luiz Moreira de criticar a deriva que houve nessa iniciativa lá de trás.